Para se compreender uma obra no todo, é imprescindível conhecê-la nos detalhes. Não dá para saber tudo sem conhecer cada parte. É assim que analisam os que têm competência para tanto uma tela ou uma escultura. Vendo os detalhes, podem, mais que os outros, apreciar o conjunto da obra. No planeta Terra, nenhuma obra, em seja que dimensão tenha sido ou for, tem como ser comparada à obra perfeita do Senhor Jesus em benefício de pecadores. O que já se falou da obra de Jesus ao longo desses 20 séculos foi qualquer coisa assombrosa. Nenhum nome foi tantas vezes repetido. Foi ele quem dividiu a história. Todavia, por que a maioria, mesmo falando tanto nele e dele, não o admitiu como Salvador pessoal, único e todo suficiente, dizendo muitos, inclusive, que o dom gratuito tem que ser conservado e guardado a 7 chaves, sob pena de quem o recebeu vir a perder-se eternamente. Por não conhecer, essa maioria, os detalhes de sua obra. Milhões dentro do chamado cristianismo estiveram a um passo da justificação, do perdão, da luz e da paz, e partiram em trevas e para as trevas, por não terem atentado nos detalhes do plano salvador do Altíssimo e da subsequente obra salvadora do Senhor Jesus. Sem terem percebido os detalhes, perderam-se na avaliação do todo e não chegaram à bênção da salvação eterna, que era o que buscavam ao ingressarem no cristianismo, falando tanto no Cristo. O domínio dos detalhes contidos principalmente nas narrativas Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que possam ser notados em outros escritos bíblicos, é que faz a diferença entre um remido e um cristão, entre um remido e um religioso qualquer dentro do cristianismo. Porquanto o conhecimento de tais detalhes lança luz na mente e no espírito de quem até então reverenciava o Senhor, tinha-o como Filho de Deus, Salvador do mundo, Filho de Maria, capaz de operar milagres e maravilhas, mas não conseguia vê-lo como suficiente para a salvação total e definitiva de pecadores imundos e perdidos, carecendo esses ainda serem fiéis até a morte e perseverantes até o fim. Os detalhes são muitos. Em nosso curto espaço, ocupar-nos-emos de alguns tão somente, e hão de ser suficientes para ilustrar a obra perfeita do Senhor Jesus. O grande problema do homem, do ser humano, sempre foi sua incapacidade de se ajustar à vontade do Senhor Deus. Enquanto vivendo do lado de cá da existência, o ser humano não consegue notar que está distanciado de Deus. Come, bebe, dorme, trabalha, se diverte, vai e vem, pinta, borda e principalmente peca, e nada lhe acontece. Parece tudo normal. Parece. Essa aparência desaparece quando ele morre. A Bíblia deixa isso bem claro. Mas ele quer lá saber de Bíblia? Tem lá tempo para a Bíblia? Do lado de lá da existência é que ele se dará conta. E já se deu, quem já se foi. Já se deu conta que a conversa é outra, e bem outra. O problema que já existia do lado de cá ficou ou ficará muito pior do lado de lá. E o problema era e é o mesmo: a lei de Deus não cumprida. A lei de Deus é cumprida, ou seja, é longa,
tem dezenas de mandamentos e deveria ser cumprida, observada, guardada em cada um desses mandamentos. Mas onde está a capacidade do ser humano? Nesse caso, ele, ser humano, deveria ter apelado para aquele que foi enviado por Deus, o Pai, o dono da lei, como salvador de quem não conseguisse ou não conseguia cumprir a lei. E vamos ao primeiro detalhe da obra perfeita do Salvador, primeiro apenas em uma ordem sequencial. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, sem que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. Como diziam os romanos, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, quer dizer, não importa o quanto seja pesado o mandamento, ele deverá ou deveria ser cumprido rigorosamente. Quando Deus deu a lei a Israel, demarcou o limite de sua misericórdia e de seu amor, definindo o início de sua justiça. Justiça é justiça, assim como lei é lei. Justiça não é amor e nem misericórdia, e a lei não conhece complacência nem perdão. O Senhor Jesus não veio com a missão de revogar a lei. Ele não veio anular a determinação do Pai, mas sem o cumprimento da lei, ninguém poderia sequer pensar em ficar em paz com Deus. Que fazer? Se ninguém entre todos os homens conseguia e nem conseguiria cumprir a lei todo o tempo, que fazer? De parte do homem não havia o que fazer. Suas justiças, mesmo as justiças dos aparentemente mais justos, eram e ainda são, aos olhos do Altíssimo, trapos da pior imundície. Isaías 64, 6. Jesus então fez. Jesus cumpriu rigorosamente a lei. Ela não foi abolida, não foi revogada, foi cumprida. E seria cumprida pelo Filho de Deus, por mais comprida que fosse. Não importaria seu tamanho, Jesus a cumpriria à risca. O plano para a salvação de pecadores passaria e passou necessariamente pelo cumprimento irrestrito da santa, perfeita, justa e eterna lei. Por que foi que Jesus Cristo se fez o Salvador? Não foi por ter cumprido a lei? E de quem Jesus seria Salvador, senão de pecadores, de transgressores da lei? Quem foi que já viu ser salvo quem não estava perdido? Quem não está se afogando precisa ser salvo? Moisés, o extraordinário legislador de Israel, recebeu diretamente do Altíssimo todo o conteúdo da lei, nos aspectos moral, cerimonial e civil. Contudo, não conseguiu cumpri-los. Elias, o profeta, falou em nome do Senhor, fechou os céus para que não chovesse em seus dias, ressuscitou mortos, e homem extraordinário que foi, acabou trasladado aos céus, de onde descerá, como uma das testemunhas de Apocalipse capítulo 11, mas não conseguiu cumprir a lei. O profeta Moisés e Elias fazem ou fizeram parte do segundo detalhe que pretendemos analisar. No Monte Tabor, o Senhor Jesus transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, e apareceram junto ao Senhor Moisés e Elias. Moisés, o mentor dos filhos de Israel; Elias, o príncipe dos profetas, o maior deles, exceto João Batista.
Falavam Moisés e Elias com o Senhor quando desapareceram, ficando só o Senhor Jesus. E que disse Deus desde os céus: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17:5. Ora, Deus trouxera Moisés desde a parte alta do Hades, onde estava no seio de Abraão, trouxera Elias, que, em suspensão, como até hoje está, permanecia diante do trono majestático, e os trouxera para quê? Para demonstrar que, a despeito da obra extraordinária de cada um, nada significavam no plano salvador, pois não haviam conseguido permanecer imunes do pecado, como acontecia com o Senhor Jesus. A justiça do Altíssimo não trabalha com suposições, com alegações ou com intenções. A lei fora dada para ser cumprida, não para ser admirada ou acariciada. Amar a lei, como dizia o salmista, reverenciá-la e temê-la, como dizem muitos, não serve de coisa nenhuma diante da justiça divina. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. O verbo eudoquel, aqui empregado, significa ter prazer, agradar-se. Desapareceram Moisés e Elias, porquanto, na questão do cumprimento da lei, só Jesus, só o Filho amado, agradava e agradou ao Pai, cumprindo rigorosamente sua vontade. Escutai-o. Os apóstolos, os judeus e todos quantos dali por diante conseguissem ouvir a voz do Senhor Jesus, deveriam levá-la a sério. Deveriam esquecer Moisés e Elias e ouvir só a Jesus. Isso pode parecer fácil para um gentio, para alguém de fora de Israel. Para um judeu, entretanto, deixar de ouvir Moisés, que lhe deu a lei, e deixar de ouvir Elias, o grande profeta de Israel, não era nada fácil. E infelizmente foi o que acabou acontecendo. Preferiu a maioria dos filhos de Israel continuar ouvindo Moisés e Elias. E hoje, muitos em todo o mundo afirmam ouvir a Jesus, sem deixar, contudo, de ouvir também a Moisés, a Elias, a Maria, que quase não falou, porém é seguramente a mais ouvida, e vai por aí. O que o Todo-Poderoso aconselhou foi que ouvissem, a partir dali, unicamente a Jesus, e o demonstrou fazendo desaparecer Moisés e Elias. Quem não ouve unicamente a Jesus, não é ouvido por Deus. O Altíssimo não se contradiz. Ele disse, ele o fará. Ouvir a Jesus é ouvir o que o Santo Espírito, por ele enviado, fez constar nas epístolas do Novo Testamento, como disse o Senhor: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. Jesus, por exemplo, não discorreu sobre justificação, sobre imputação, sobre reconciliação, etc. Essas benditas e maravilhosas verdades nos foram trazidas pelo Santo Espírito através dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. A falta de consideração a um outro detalhe da obra do Salvador tem ocasionado um prejuízo tremendo a muitos que, é claro, têm crido de forma diferente. No momento em que estabelecia o Senhor a Santa Ceia, tomando o cálice e dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque